Pois é, meus queridos, novamente a verdade prevalecendo no final. Esse caso envolvendo o Felipe Martins, toda essa perseguição, a prisão ilegal, e que agora veio à tona que realmente foi ilegal, foram utilizados documentos falsos para embasar a prisão de Felipe Martins, né? Então, o Departamento de Imigração norte-americano, a alfândega lá, declarou: Alexandre de Moraes usou documento falso para embasar a sua prisão. E na nota publicada, inclusive, eles citaram nominalmente Alexandre de Moraes, dizendo, inclusive, ser contra qualquer uso aí dessa narrativa, dessa fantasia, dessa mentira, desse documento falso para embasar qualquer perseguição, qualquer ato, qualquer prisão contra quem quer que seja. E isso, meus amigos, trará consequências mais graves, inclusive para Alexandre de Moraes. Quem falou a respeito foi o Jeffrey Checchini, que é advogado do Felipe Martins e que, aliás, essa semana foi destituído da defesa de Felipe Martins por Alexandre de Moraes. Então, novamente, ele inovou, né? Além de ser vítima, acusador, juiz, promotor e tudo mais, ele agora pode escolher o advogado que vai defender as suas vítimas, ou melhor, né, os acusados ali no inquérito, onde ele é relator, é tudo, não é mesmo? Pois bem, o Jeffrey Checchini falou que isso pode não só ensejar em impeachment, como também em prisão de Alexandre de Moraes, né? E se o Brasil fosse um Estado democrático de direito, bom, muita gente estaria na cadeia e não em estruturas de poder. Mas veja só, Alexandre de Moraes pode ser preso, afirma Jeffrey Checchini, né? Vamos entender aqui o que ele falou, ó. O órgão norte-americano declarou que o ex-assessor do então presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, não entrou no país norte-americano em 30 de dezembro, porque isso é o que foi a alegação usada por Alexandre de Moraes para prender o Felipe Martins. Olha, ele estava tentando fugir do Brasil para se livrar aí do inquérito que ele responde, né? Então ele saiu daqui, ele tem risco de fuga, prende ele, né? Esteja preso. Pois bem, logo após a disseminação da notícia, Checchini publicou em seu perfil na rede social X um vídeo sobre o assunto e escreveu na legenda o seguinte, olha só: tá vindo prisão para autoridades brasileiras. Novidade no processo Felipe Martins nos Estados Unidos. Vem aí prisão para autoridades brasileiras que usaram um documento falso para prender Felipe Martins, né? Ele falou isso porque nos Estados Unidos essa é uma questão muito grave, meus amigos. Fraudar um documento para entrar no país, nos Estados Unidos, é uma questão gravíssima, uma questão de soberania, de violação à soberania dos Estados Unidos, né? E lá eles levam isso muito a sério desde o 11 de setembro. Na verdade, eles sempre levaram, mas desde o 11 de setembro, daquele atentado das Torres Gêmeas, eles levam isso muito, mas muito mais a sério. Então, falsificar um documento de entrada nos Estados Unidos, sim, é passível de prisão lá nos Estados Unidos. E já imaginou se abrem um processo criminal contra Alexandre de Moraes lá por ter usado esse documento falso? Porque olha só, a PF usou esse documento falso, né, para pedir a prisão de Felipe Martins, ou pelo menos para embasar a prisão dele, tá? Não se sabe se foi Alexandre de Moraes que pediu ou não esse documento, mas foi usado por Alexandre de Moraes, então ele tem responsabilidade nisso. O juiz, ele determina as coisas, tem que ser com base em alguma coisa. Se ele usou com base nisso, ele tem que responder por isso, tá? E vale ressaltar também que a única evidência que ele tinha de que Felipe Martins realmente tinha saído do Brasil foi uma matéria escrita pelo jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis. Uma matéria, repito, uma matéria escrita pelo jornalista Guilherme Amado. Diz que o Felipe Martins evaporou, né? Foi para os Estados Unidos e evaporou, o que era uma mentira. E aí, cabe a pergunta, quem foi que falsificou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos? Não foi o Felipe Martins. Quem foi? Será que foi a Polícia Federal? Porque quem é que teria poder para isso? Quem é que teria esse intermédio para isso? Foi alguma autoridade brasileira. Ou da Polícia Federal ou do Judiciário. Não há outra possibilidade. Não existe outra possibilidade. Foi um dos dois. Assim como não existe outra possibilidade para a ação de Alexandre de Moraes, né? Das duas, uma, não tem outra. Ou foi erro, foi um erro dele, né? Alexandre de Moraes errou e usou um documento falso, né? E nesse caso ele é incompetente e tem que ser destituído do cargo, tem que ir, a matéria teria que ir num país democrático para o Senado, passível de impeachment, né? Ou então não foi um erro, ele fez isso deliberadamente, sabendo que era um documento falso e, portanto, ele tem que não só sofrer um impeachment, mas também preso. Eu quero aqui dar o benefício da dúvida, até porque
na democracia relativa do Brasil, eu não posso fazer o contrário, né? E cobrar do Senado que apure o caso. Senado Federal, haja como tem que agir, abra um processo de impeachment e investigue o caso, porque isso aqui é gravíssimo. Estamos falando de tempo de vida que foi retirado de Felipe Martins, que passou muito tempo preso, atrás das grades, inclusive na solitária, né, onde há denúncias de violação de direitos humanos e tudo mais, ficou numa sala escura, sem iluminação e por aí vai. E isso é muito grave, precisa ser investigado. Como é que faz para voltar atrás? Agora não tem como remediar a situação. Aliás, Felipe Martins ainda segue preso. E agora que isso veio à tona, agora que está público e provado que o documento era falso, ele tem que ser solto imediatamente, assim como Jair Bolsonaro. Está preso há mais de 2 semanas, sem denúncia da PGR. A PGR já se manifestou sobre o inquérito que embasou a prisão de Jair Bolsonaro e ele não tem nada a ver, sequer foi citado. Deveria estar solto. Mas é mais uma prisão ilegal que ocorre no Brasil e ninguém fala nada. A direita, ou parte da direita, né, que se diz direita, se cala porque querem Bolsonaro fora do jogo, porque querem ser os candidatos o ano que vem. Por isso que querem Bolsonaro fora do jogo. Vocês não enganam ninguém. Podem enganar muita gente, mas vocês não enganam a mim e não enganam boa parte da verdadeira direita brasileira. Isso vocês não enganam. E para finalizar, como não podia ser diferente, o Lula já colocou as suas asinhas de fora, porque percebeu que o clima está esquentando. Percebeu que a verdade está vindo à tona e não tem como segurar. Urgente, PGR defende que Senado não pode mover impeachment de ministros do STF. Eu vou poupar vocês e resumir aqui o que disse o Paulo Gonet do Lula, tá? Que isso aqui não é o Paulo Gonet que está trazendo, isso aqui é recado de alguém, né? Não posso citar quem aqui eu acho que seja, mas é recado de alguém, não é do Paulo Gonet. O Paulo Gonet está defendendo que o Senado não tenha mais a atribuição de impeachment de ministros do Supremo. Como se o Alcolumbre fosse fazer alguma coisa. Não vai. Mas explico por que o Gonet está tomando essa decisão agora. Ele está dizendo que somente a Procuradoria-Geral da República que teria a discricionariedade de pedir o impeachment, de abrir uma ação penal ou uma ação aí de impeachment contra ministros do Supremo. E que o Senado não mais teria essa atribuição. O Gonet está defendendo isso, tá? Que seja revista essa questão. Por que ele está defendendo isso? Porque o ano que vem, ele sabe, o sistema sabe, todo mundo sabe, que será inevitável a direita fazer maioria no Senado. Se a gente fizer a lição de casa, como eu acho que vamos fazer, e se a direita fizer a lição de casa e eleger maioria no Senado, acaba a palhaçada no Brasil. Acaba a ditadura em curso por aqui. Pelo menos 3 ministros ali vão sofrer um impeachment, e até por isso o Barroso já antecipou a sua saída, né? A Magnitsky deu uma ajudinha, mas o Barroso também era outro que ia, né? Vencemos o bolsonarismo. Isso aí não ia passar impune. Não por um Senado de fato compromissado em obedecer à lei e à Constituição. Então, o Barroso já antecipou e saiu fora. Então, temos 3 ali. Eu sei que outros aí, né? Mas 3 é certeza que seriam empichados. Alexandre de Moraes é um deles. Gonet sabe disso, o Lula sabe disso e já está tentando ali mexer os pauzinhos para tirar do Senado essa atribuição. Mas não vai rolar. O que é daqueles que violaram, desrespeitaram e rasgaram a Constituição e a lei, está guardado. E eles vão sofrer as consequências na forma da lei e da Constituição. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.